Gênesis 37, e eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 ao versículo 11. E depois nós vamos ler outro texto. O primeiro é esse, Gênesis 37, versos 1 a 11. Amém? Façamos a leitura da palavra de Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Esse é o primeiro texto. Segundo, Gênesis 41, versos 37 a 45. Gênesis 41 agora, verso 37 a verso 45. E esse texto diz: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos! E desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Então está aí, são esses os dois textos que nós vamos meditar hoje, na palavra do nosso Deus, texto esse que é também, claro, palavra do Senhor. Bem, você conhece muito bem esse personagem, né? Estamos lendo um texto que diz respeito, que fala sobre José. Dois textos que falam sobre José. Em algumas oportunidades que eu tive recentemente, eu tenho procurado, em algumas ocasiões, mostrar aos irmãos e aos que nos ouvem, a maneira incrível como nós percebemos na Bíblia, na palavra de Deus, no decorrer da história, Deus se revelando através da história de pessoas que servem a Ele, que pertencem a Ele. Preste atenção nisso. Deus se revela através daqueles que são dele. Se você pertence a Deus, Ele se revelará através de você. Ele faz isso. Através da nossa história Ele faz isso. O glorioso Evangelho de Deus é ilustrado, é imprimido na vida de pecadores comuns como você e eu, no decorrer da história. E Deus está fazendo isso para mostrar para o mundo, pelo menos um vislumbre do Evangelho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso.
Entendendo isso, nós vamos glorificar melhor ao nosso Deus. Nós vamos adorá-lo melhor. Nós vamos ter mais facilidade em lidar com circunstâncias que são adversas. Nós vamos entender a soberania de Deus na prática, que Ele tem a nossa história nas mãos dele. E Ele não está escrevendo essa história, ou não escreveu, está conduzindo essa história apenas como uma fonte de entretenimento para Ele mesmo. Não, Ele está usando a nossa história com um plano maior, mais nobre, maravilhoso, de brilhar a luz dele diante dos homens nesse mundo aqui. Você e eu somos pessoas através de quem Deus quer se revelar ao mundo. Ele vai fazer isso, Ele está fazendo isso. A dinâmica dessa história, conforme eu já mencionei algumas vezes, muitas vezes, irmãos, é marcada por sofrimento, por morte, por ressurreição. Porque essa é a chave do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele desceu ao mundo, Ele sofreu, Ele passou pela cruz, mas Ele ressuscitou. Nós também haveremos de lidar com situações que são pelo menos, simbolizam pelo menos esse tipo de coisa. Tipos de sofrimento, tipos de morte, mas também tipos de ressurreição. Porque nós não ficamos na morte, o cristão não. Jesus venceu a morte e nós vamos vencer também. Por causa do que Ele fez, está garantida essa vitória para nós. Somos mais que vencedores. E nós vemos isso na vida de várias pessoas. Por exemplo, no caso do próprio Senhor Jesus Cristo, desde quando Ele nasceu, a sua glória, o seu reinado foi profetizado, inclusive pelo anjo, antes mesmo de Jesus nascer. Mas antes dessa glória, tinha uma manjedoura. Antes dessa glória, tinha a tentação. Antes dessa glória, tinha sofrimento. Antes dessa glória, tinha desprezo dos homens. Antes dessa glória, tinha a cruz e tinha um sepulcro. A glória era certa, mas antes dela, havia sem dúvida uma jornada difícil a ser percorrida pelo Senhor. E Ele percorreu. Em Gênesis a gente vê isso na vida de várias pessoas. Por exemplo, Noé sabia que sairia da arca numa terra purificada, onde Deus havia aplicado a sua justiça, e seria uma nova etapa da história humana. Mas antes de sair da arca, havia alguns anos pregando o evangelho para pessoas que não ouviriam. Havia alguns anos construindo a arca. Não tinha andaimes, não tinha empilhadeiras e tratores e coisas dessa natureza, não, irmãos. Então você imagina que deu trabalho construir aquilo lá. Antes desse momento, havia a rejeição dos seus contemporâneos e muito tempo dentro da arca no momento do dilúvio. Ele saiu de lá? Saiu. A promessa de Deus foi cumprida? Foi. Mas antes disso havia essa jornada. Antes de Abraão ser pai de multidões, houve a perda de seu pai, conflitos conjugais, guerra, separação de familiares, pecado, silêncio de Deus, para que então Isaac finalmente nascesse, já na sua velhice. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo tinha um projeto, um sonho. Ele queria ir até Roma para compartilhar lá o evangelho. Lembra disso? Ele queria ir até Roma. Ele falava nas suas cartas que ele tinha esse propósito, esse desejo. Ele orava a Deus pedindo por isso. E ele foi até a capital do império. Mas antes dele chegar lá, teve um naufrágio. Atos a partir do capítulo 26, né? Depois teve a mordida de uma víbora. Depois ainda teve um belo tempo dentro de uma ilha praticamente desconhecida da maior parte das pessoas. Para José estava profetizado o palácio. Mas antes disso tinha um poço e uma prisão. Esse é o meu tema hoje. Um poço, a prisão e o palácio. O palácio estava profetizado para José. Mas antes disso nós vimos, e aliás nós lemos os textos, mostrando os sonhos que José teve, e mostrando aqui no capítulo 41 a concretização desse momento, onde ele se tornou uma autoridade em toda a terra do Egito. Mas nesse meio tempo, algumas coisas aconteceram, não? E nós vamos pensar sobre elas hoje bem rapidamente. E o que eu quero é mostrar como, mesmo que nós não entendamos, Deus imprime na nossa história elementos que fazem parte da própria história da redenção, da própria história da salvação. E a sua história, a minha história, a história de José estão nas mãos de Deus. E se nós pertencemos a Ele, eu não tenho dúvidas, Ele vai conduzi-la conforme um plano que é maravilhoso. Passaremos por momentos difíceis, mas esses momentos estão contribuindo para o cumprimento desse propósito. E nós podemos crer nisso até nos momentos mais sombrios da nossa história, da nossa jornada.
Primeiro detalhe, começando lá do começo, capítulo 37, conforme nós já lemos. A primeira verdade importante é que José desfrutava do amor de seu pai. Você viu no versículo 3 que Israel amava a José. O capítulo que nós lemos diz que ele amava tanto a José a ponto de fazer para José uma túnica talar de mangas compridas, uma roupa diferenciada, que parecia indicar, inclusive, que José era o preferido de Israel para ocupar o lugar do primogênito e governar a família depois da sua morte. José desfrutava do amor do seu pai, que era Israel, Jacó antigamente. E claro está que esse, inclusive, era um dos motivos pelos quais os irmãos de José o odiavam. Pelo que nós temos visto no texto, inclusive, algumas pessoas poderiam perguntar se esse amor seria legítimo ou não, aprovado por Deus ou não. Está claro que esse favoritismo de Israel causou alguns transtornos na sua família. Não é esse o caso aqui. Pelo menos o que eu quero dizer nesse momento é que é fato que esse menino José, que nós vemos a princípio, a Bíblia faz questão de demonstrar, era amado por seu pai. Sem dúvida também por conta da sua conduta e o fato de que ele estava sempre perto do pai e trazia para o pai notícias a respeito dos irmãos. Não sei se ele também era um pouco fofoqueiro e gostava de ver o circo pegar fogo, mas o fato é que ele vinha e falava para o pai o que estava acontecendo para que o pai tivesse ciência daquelas coisas todas lá. E o interessante é que, assim como a Bíblia faz questão de ressaltar que José era amado por seu pai, quando nós olhamos lá no Novo Testamento para Jesus, nós temos de novo a mesma realidade sendo expressa de maneira bem clara, agora a nível pensando no Senhor. Deus, o Pai, declara a respeito do Filho de maneira audível para que todos pudessem ouvir: este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo. Jesus é o Filho amado de Deus, em quem Deus se compraz. Da mesma forma como José era o filho amado de Israel, em quem Israel se comprazia. E o fato é, irmãos, que pensando já talvez numa possível aplicação, o único amor entre os possíveis amores desta vida que vale a pena é o amor do nosso Pai. O amor de Deus. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Estamos procurando amores. Aliás, o homem nasce, cresce e morre procurando amores. E ele encontra vários, na verdade. Uns amam a Ponte ou o Guarani. Deixa eu falar dos dois para não dar briga, né? Ou Corinthians, como é o meu caso, mas eu estou me convertendo devagar. Ou qualquer outro time de futebol. Uns amam, por exemplo, um ofício, um trabalho, não é? Algo que fazem, alguma ocupação. Alguns amam outras pessoas, o seu cônjuge, ou aquela que você pretende ser a sua cônjuge no futuro e assim por diante. Todos esses são amores que fazem parte da nossa vida, mas nenhum deles chega perto sequer do que é desfrutar do amor de Deus na nossa vida. Eu não tenho dúvidas disso. Então nós devemos procurar, antes de mais nada, desfrutar e sermos alvos do amor do Pai. Desfrutar das benesses do amor do Pai. Porque Ele é o único entre os possíveis amores dessa vida que valem a pena. E essa é a realidade no que diz respeito a José e no que diz respeito a Jesus. O amor incondicional do Pai sobre ele. Mas o fato de José ser amado pelo Pai é a mesma causa que também trazia sobre ele o ódio dos seus irmãos. Você lê o texto. Perceba que a mesma causa pela qual Israel amava José levou seus irmãos a odiarem José. O primeiro texto lido mostra onde esse ódio chegou, no ponto de que eles tinham vontade de matá-lo, eles não podiam falar com ele pacificamente, e no fim das contas, nós vemos que eles pegam esse menino, e eles levam ele até um lugar, e eles queriam matá-lo, acaba que por um consenso deles não o matam, mas o jogam num poço, depois o vendem como escravo. Aqueles meninos, aqueles homens, irmãos de José, não gostavam de José. É interessante também, mais uma vez, que quando nós olhamos para a vida do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, ele também foi desprezado por seus irmãos. Seus irmãos também não criam nele. Na verdade, alguns tinham ele como louco. Cogitaram em algumas ocasiões impedir ele de continuar realizando seu ministério. Não criam nele. E é fato, olhando para essa realidade também, que existe um preço a ser pago diante dos homens quando nós queremos andar com o nosso Pai. Ouça bem, eu vou repetir. Há um preço a ser pago diante dos homens
quando queremos andar na presença do nosso Pai. Há um preço a ser pago. É difícil, irmãos, difícil, um momento onde teremos a aprovação de Deus, ao mesmo tempo que teremos a aprovação do homem. Dificilmente isso vai acontecer. Não conte com isso. Nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, eu li uma frase recentemente falando a respeito de pessoas que ele decepcionou. E ele decepcionou todo mundo. Ele decepcionou os líderes religiosos, ele decepcionou sua própria família, ele decepcionou a sua população, ele decepcionou os seus compatriotas, mas ele só não decepcionou o seu Pai. Existem momentos em que você vai ter que escolher quem você quer decepcionar. Não vai dar para agradar a todo mundo. E aliás, não vai dar para agradar o homem pecador e o Deus Santo ao mesmo tempo. Há um preço a ser pago. E aquela pessoa que quer andar com Deus tem que pagar o preço. Eu fico olhando, eu gosto muito de ler biografias, e às vezes eu fico olhando para o passado. Irmãos, homens de Deus no passado pagaram com a vida. E os homens de Deus de hoje têm medo de cara feia. É ou não é verdade? Não vou falar de Jesus, porque eu vou perder a simpatia de um ou dois. Que perca! Homens do passado deram a vida para não negarem a fé que tinham em Cristo. E os homens de hoje, pelo contrário, estão escondendo a fé em Cristo a fim de não negarem a bênção, a aprovação de homens que não se importam conosco, que não ligam para nós, que não nos amam e que não farão nada, nem hoje, nem nunca, para fazer alguma diferença na nossa vida. É por causa desses homens que a geração de crentes de hoje tem negado a sua fé. Então chegam na faculdade, não pode se assumir como cristão. Chega no trabalho, não pode se assumir como cristão. Por quê? Porque o professor ateu, que tem 50 anos e mora com a mãe até hoje, vai falar alguma coisa dele na sala de aula. Não é, ou não deveria ser, a postura de um crente de verdade. Há um preço a ser pago. E nós devemos pagar esse preço. Nem sempre teremos a aprovação de ambos, dos homens pecadores e do Deus Santo ao mesmo tempo. Quando você tiver que escolher, escolha agradar a Deus e pague o preço que tem que ser pago. Muito bem, José pagou o preço. E o preço para ele foi o poço. Foi lá que ele foi parar. Foi jogado naquele poço. Os irmãos disseram ao seu pai que ele havia falecido, quando na verdade eles haviam vendido José. E o capítulo 39 nos conta o que aconteceu. Ele foi comprado por Potifar. Ele era um chefe da guarda egípcio. Ele foi comprado por Potifar e se tornou um mordomo na casa de Potifar. Detalhe, esse menino José era um menino diferente. Ele servia a Deus. E mesmo sendo um mordomo ali naquele lugar, totalmente diferente do que ele poderia ter imaginado para a sua vida, ele fez o seu melhor lá dentro. No fim das contas, ele foi encarregado de todos os negócios da casa. Mas todos os negócios da casa não incluía a esposa de Potifar, obviamente. Ela achou que incluía. O capítulo 39 conta a história. Então ela desejou José. E ela queria cometer adultério com José. Mas claro, José negou esse fato, essa tentação. A tentação veio para José, mas José a desprezou. E a resposta de José foi: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Contra Deus. Estava sozinho, um povo diferente do seu. Ainda assim, o seu compromisso com Deus permanecia. E ele não podia pecar contra o Deus dele. Ele sabia disso. E mais uma vez nós temos a figura de um rapaz que sai da sua casa, que sai da sua, entre aspas, a sua honra que ele possuía, pois ele tinha uma túnica distinta da dos demais irmãos, e ele é lançado num lugar diferente, um lugar que não é a casa dele, e agora o pecado está assediando esse menino, mas esse menino permanece firme. Quando eu olho para Jesus mais uma vez, eu me lembro de alguém que deixou a casa do Pai Celestial e veio ao mundo em forma de servo também, conforme Filipenses capítulo 2. Da mesma maneira, enfrentou o próprio Satanás em pessoa, que queria fazer com que ele desagradasse e se desviasse do propósito de Deus para ele, mas ele permaneceu firme. Ele venceu a Satanás. Mais uma vez, a própria essência do pecado, irmãos,
é colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus para a nossa vida. Nós caímos em tentação, sabe quando? Ou quando nós não conhecemos a vontade de Deus, ou quando nós deixamos que a nossa vontade, que é diferente da vontade dele, fale mais alto. Fato é que nós não precisamos cair em tentação, nós temos poder para vencê-la. Além do bom exemplo de José e outros que venceram, e o mau exemplo daqueles que resolveram cair em tentação de verdade, ao invés de serem fiéis ao Senhor. Nós temos que lutar contra o pecado. Nesse mundo, o pecado vai te assediar e vai me assediar. Um homem de Deus do passado, Lutero, falava: o diabo e o pecado estão mais perto de mim do que minha roupa. E é verdade. O pecado nos assedia tenazmente, mas o povo de Deus diz não, porque ele tem poder para dizer não. Porque nós temos a palavra de Deus, e nós temos o Deus da palavra em nossa vida. Nós não podemos viver como o mundo vive. Se não tiver ninguém olhando, não tinha ninguém olhando José com a esposa de Potifar. O problema dele não era deixar de fazer porque tinha alguém olhando. Ele não podia fazer porque ele sabia que o Deus dele estava olhando. Isso deve bastar. Aliás, tenho dito isso e eu repito, eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado quando entre nós, homens de Deus, ou que se dizem homens de Deus, dizem: eu não posso cometer tal pecado ou fazer tal coisa, porque a minha religião não permite. Ah, eu adoraria, pastor, ir para o trio elétrico lá no carnaval, mas a minha religião não permite. Eu adoraria, pastor, nossa, eu queria tanto, mas tanto poder cometer algum tipo de pecado com a secretária lá do meu escritório, mas a minha religião não permite. Ah, pastor, como eu gostaria de me deleitar nas delícias e prazeres da carne que esse mundo oferece, mas a minha religião não permite. É melhor que você vá. Porque o crente, ele não faz porque a religião não permite. Ele não faz porque ele, assim como o seu Deus, tem nojo do pecado, não quer pecar, ele não tem prazer mais naquilo, e mesmo que aquilo traga um prazer momentâneo, ele sabe que o que vem depois é muito pior, porque ele foi transformado, e agora ele tem em si a natureza que é a natureza de Deus, e o Espírito Santo habita nele, e quem é santo não gosta de pecar. Nós pecamos, mas o crente se arrepende, e não vive na prática do pecado mais. Claro que não. Ah, eu queria tanto fazer, mas é porque senão o pastor vai me disciplinar. Não é essa a postura de um cristão, não. O cristão não peca porque foi transformado e vive uma vida no poder do Espírito Santo. E é isso que nós vemos claramente aqui. José negou o pecado, homem piedoso, homem de Deus. Sabe qual foi o resultado? Saiu do poço para ir para a casa de Potifar. Mas na casa de Potifar, mais uma vez, esse homem rejeita o pecado. E qual é o resultado? Ele é mandado para a prisão. Saiu do poço para ir para a prisão. Pois é. Novamente, a piedade traz resultados negativos aos olhos humanos. A Bíblia diz claramente: quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. A Bíblia diz claramente. E esse homem havia tomado a decisão de ser um homem piedoso. E o resultado da sua piedade foi a cadeia. E é aí que nós nos perguntaríamos, se fosse a nossa própria vida, nós lidando com essas questões: meu Deus, eu estou sendo fiel, e o Senhor me manda, me deixa parar nesse lugar? Não é esse o problema de muitos? Contaminados pela nossa teologia atual, que diz que se você for fiel, as coisas vão dar certo. Deixa eu te dizer, coisas vão dar errado na sua vida. E na minha também, é normal. E nós temos visto desde Gênesis que essa é a verdade que está acontecendo aqui. Acusado pela mulher de Faraó, que ele se recusou a tocar, foi parar na prisão. Injustiças. Olhando para o nosso Senhor, ele também sofreu. Foi acusado e foi condenado injustamente. Tanto é assim que o próprio Pilatos falou assim: eu não encontro nesse homem crime algum, culpa alguma. Mas ainda assim, Jesus foi à cruz, e foi à cruz sem ter cometido nenhum pecado sequer. Tanto José como Jesus
conforme diz a Escritura, foram contados com os transgressores. Mas nós lemos um texto hoje, que diz que quem sofre por causa do nome de Cristo, bem-aventurado é. Ele nos faz um alerta, né? Não, porém, sofra ninguém como ladrão, como malfeitor, como quem se intromete em negócios de outros. Ou seja, não sofra também por motivo seu. Tem sofrimento que a culpa é sua. Pastor, o devorador está na minha casa e ele está prejudicando a minha vida financeira. Não é não, é você que não sabe usar o cartão de crédito. Tem nada a ver com o devorador. E às vezes nós temos essa tendência também, né? Temos que cuidar com isso. Porém é fato que por causa do nome de Jesus, algumas vezes sofreremos. Diz a palavra de Deus, quando isso acontecer, entregue-se na mão daquele que julga retamente. Encomende a sua alma nas mãos do fiel Criador e permaneça fazendo o bem. Nós lemos esse versículo. José fez isso. Os irmãos dele tiveram medo de que depois que o pai dele morresse, ele fizesse algum tipo de represália contra os irmãos. A resposta de José para os irmãos foi: acaso estou eu no lugar de Deus? Entregue-se na mão de quem julga retamente. Ele sabe o que está fazendo. Estamos quase chegando no palácio, mas na prisão acontece uma coisa ainda. Na prisão, nós não estamos lendo todos os textos, porque demandaria muito tempo, né? Mas na prisão, houve ainda um último acontecimento, capítulo 40 de Gênesis. José dá testemunho até dentro da prisão, um homem de Deus. E lá ele fez a diferença. Presos com ele estavam o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Ambos sonham um sonho e queriam saber o significado. José interpreta o sonho deles. Lembra da história? Acontece que ele fala sobre o padeiro, sobre o copeiro. O padeiro morre, mas o copeiro é restituído a Faraó. José fez um pedido para o copeiro: quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. O copeiro lembrou? Não lembrou. Então agora José está esquecido na prisão. Mais 2 anos ainda José fica na prisão esquecido. E o copeiro nem sequer se lembra dele, esquece da realidade de que tinha conhecido José um dia na sua vida. Na cruz do Calvário, quantos estiveram próximos de Jesus também? No máximo, acompanhavam de longe. O nosso Deus também, o nosso Senhor também foi esquecido. Também o deixaram só naquele momento tão difícil. E nós aprendemos com isso, claro, que nós não devemos e não podemos confiar, descansar, ter a nossa esperança em homens, mulheres, pessoas falhas e pecadoras, como nós também somos. Homens falham, têm medo, erram, se acovardam, ficam doentes, morrem. Não têm o controle de tudo nas suas mãos. É ou não é? Claro que é. Por isso que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. E é essa mesma palavra. Aquele que coloca a sua esperança em coisas desta vida será o mais infeliz de todos os homens. Nós devemos confiar, esperar e descansar em Deus. Esse ano é ano de eleição, né? Ai meu Deus, falar de política aqui é complicado, né? A gente já fica assim: o que esse homem vai falar? Não vou fazer propaganda de ninguém. Pelo contrário, eu vou falar para você parar de acreditar que algum homem vai salvar o planeta. Ele pode ser um bom político, mas eu ainda prefiro confiar no Senhor. Porque depois que toma o poder, irmãos, é aí que a gente conhece. A gente já está cansado de ver essa história, mas toda eleição a gente cai na mesma conversa. É Deus ensinando: pare de confiar no homem. Não estou dizendo com isso que nós também não vamos participar fazendo a nossa parte na sociedade. O que eu estou dizendo é que nós temos a certeza de que a sociedade perfeita é o céu. E aqui nós nunca chegaremos nesse nível. Homem nenhum vai fazer isso. E José descobriu isso porque ele foi esquecido. Mas da prisão, esse homem foi parar no palácio. Estamos chegando à conclusão. Pois é, lá em Gênesis 37, a visão que José teve tinha a ver com a autoridade que ele receberia um dia. Ele de fato recebeu, mas antes disso, teve um poço e teve uma prisão. E um tempo bom se passou entre uma coisa e a outra. Mas agora José é levado a Faraó. Faraó tinha tido um sonho, ele interpreta o sonho de Faraó.
ele dá conselhos, e nós lemos o texto. O faraó diz, esse homem é um homem de Deus, esse homem tem que trabalhar com a gente aqui. E coloca José como segundo lá no Egito. No final das suas vidas, o Senhor fez conhecer a glória e a autoridade àqueles que o odiavam. Interessante que pensando agora tanto em José como no Senhor Jesus Cristo, ambos, cada um da sua forma, obviamente, salvaram a humanidade. José salvou a humanidade da fome. Jesus salvou a humanidade do poder da morte, do pecado e do próprio Satanás. Tal foi a experiência de José, que depois, na presença de seus irmãos, ele disse o seguinte, foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. José tinha clara noção na sua cabeça que Deus era responsável pela história dele. E que aquilo que aconteceu na vida dele aconteceu porque Deus fez acontecer. Porque Deus estava por trás, Ele estava no controle de todas as coisas. Ele era Senhor e governava a história de José, assim como governa a minha, e eu quero crer que governa a sua também. Irmão, essa é a nossa alegria, a nossa segurança, o nosso descanso, o nosso consolo, o nosso conforto. Através da nossa vida, Deus está executando um plano maravilhoso, mesmo que não entendamos a princípio. E por isso, então, mesmo nos momentos de dor, nós que somos crentes, podemos descansar, enfrentá-la com uma nova postura, com a cabeça erguida. Eu sei que a mão de Deus governa o meu destino. Isso não é o acaso. No fim da sua vida, Charles Spurgeon estava envolvido com o que hoje é chamado controvérsia do declínio, preocupado com a denominação dele que estava indo ladeira abaixo em Londres, na Inglaterra. E ele disse o seguinte num de seus sermões: será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vendo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós vamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões, em meio a aplausos? Claro que não. Não seja tão fútil em sua imaginação, diz Spurgeon. Avalie o preço. E se você não estiver disposto a carregar a cruz, volte à sua fazenda, ao seu negócio, e tire deles o máximo que puder. Mas permita-me sussurrar em seus ouvidos, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus tinha a história de José nas mãos. José mesmo reconheceu e sabia disso. Ele descansava nisso, na soberania de Deus sobre ele, sobre tudo. Esse, inclusive, era o segredo do testemunho de José. A certeza de que Deus estava com ele. E aquela situação não tinha fugido do controle do Senhor. Pelo contrário. Não estranhe as lutas, as angústias, as preocupações, as dores, as batalhas que têm vindo. O texto de Pedro que nós lemos diz isso. Não estranhe a prova que surge no meio de vós. Se você pertence a Jesus, a sua história está nas mãos de Deus. Através dela, Ele está trabalhando no mundo. Adore, agradeça, confie e espere pelo melhor do Senhor. O que Deus disse que faria com José, Ele fez. A glória que Jesus receberia, Ele recebeu. E aquilo de melhor dele para a nossa vida, nós receberemos também. Enquanto estivermos no poço ou na prisão, louvado seja o nome dEle. Que Ele use a nossa vida da melhor forma possível para executar o plano dEle, que é muito maravilhoso, além do que as nossas mentes finitas conseguem entender. Mas nós podemos glorificar mesmo assim, na certeza que Ele tem o controle e Ele está fazendo o melhor, mesmo naquele momento. Quero orar com você e concluir. Obrigado, Senhor nosso Deus. Eu te agradeço, te louvo, porque nós vemos na Tua palavra claramente que o Senhor governa a nossa história nos mínimos detalhes. Eu não creio. E não creio porque a Tua palavra não dá margem para isso. Que estou ao léu, ao relento, ou que eu mesmo domino e tenho poder de controlar o meu destino. Não creio nisso. Mas também não creio que nenhum homem faz isso sobre a minha vida. Quem faz é o Senhor. Quando Pilatos falou ao nosso Senhor Jesus Cristo sobre a autoridade que Ele tinha, tanto de condená-lo como de libertá-lo, Jesus disse: nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dada. Então até nisso nós cremos.
Isso para nós é um motivo de grande alegria, de descanso, de paz, de tranquilidade. A certeza de que o Senhor maravilhoso, o Criador de todas as coisas, está no controle da nossa vida. E que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir para a glória do teu próprio nome, nós não temos dúvidas disso. Porém, na hora, às vezes, ó Deus, da dor, da angústia, da dificuldade que, porventura, enfrentemos, daquelas coisas que fogem aos planos que nós mesmos realizamos para a nossa vida, tendemos, às vezes, a esquecer dessas verdades. É nessa hora que o Senhor tem que nos lembrar, e nós queremos pedir que nos lembre, de que é o Senhor que está no controle, e de que o Senhor está dirigindo a nossa vida, e dirigindo a nossa vida com um propósito maravilhoso. E quando nos lembramos disso, nós conseguimos ter paz, mesmo em meio às aflições. Obrigado pela tua palavra que nos fala a respeito dessas verdades que são maravilhosas. Nos ajude a lembrar das mesmas, colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.